Começou mais um Papo Social Media MLabs e hoje mais do que especial, Especialíssimo. muito especial, né? Mais uma vez temos o Caio Rigold na bancada. E quando ele chega, a gente sabe que Pois é, o assunto é bom. o assunto é bom, até porque, olha aqui, ó, temos um emoji que ninguém tem, hein? Olha, esse aqui, Esse eu trouxe ninguém da tem. minha residência. esse aqui é o emoji de aniversário da MLabs. Happy Birthday. Português, claro, Happy Birthday. Por quê, dona Bárbara? Happy Birthday. Porque nós, nesse mês de agosto, completamos 11 anos de MLabs. Então, 11 anos, fiz hein? questão de colocar no roteiro uma marca de mais de uma década. Tipo assim, eu tava muito... Eu tô desde o ano passado esperando esse momento pra poder escrever esse roteiro. Então, assim, Pois é. tô muito animada. E hoje a gente vai falar sobre MLabs, mas de um jeitinho um pouco diferente do que a gente já falou nas outras vezes aqui. Afinal, um episódio especial merece uma abordagem especial. Pois é. E sabe que eu tô sentindo que a gente tá com um clima diferente aqui hoje, né? Porque temos plateia, uma salva de Temos! palmas! Salva de palmas! Temos plateia pela primeira vez na história do Papo Social Media. E olha que se a turma gostar, a gente chama de novo, hein? Se gostar, já vão ter que colocar na agenda ali deles. Daqui a pouco tem o Liminha aqui já, a gente já começa a fazer o A gente tem o oba-oba. El Liminha que tá ali no... Ele é o El Limeira. Pois é, gente. Hoje, então, 11 anos, quase um pré-adolescente, não Quase. rebelde, Não rebelde. não rebelde. E vamos falar da MLabs, uma marca de mais de uma década da história, né, Bárbara? Perfeito, Rafa. Para esse roteiro, pensei o seguinte. Bom, mais de uma década de marca, né? O que as pessoas gostariam, será, de saber sobre a MLabs? E aí eu falei, vou trazer uma visão do Rafa diferente, né? Você sempre tá aqui muito como especialista em mídias sociais. E hoje eu quero Sim. trazer um pouco da sua veia de empreendedor. E aí, obviamente, o Caio, que é um dos fundadores também da MLabs. Acho que para trazer mesmo esse DNA, né? E contar pra galera como que é criar e gerenciar uma marca forte, principalmente nesse contexto de mídias sociais, que é super desafiador. Já era 10 anos atrás, 11 anos atrás, e agora mais ainda. Então, Contar bora os bater esse papo. aprendizados, né, Caio? Acho que é isso, né? O Caio que, geralmente, né, o Caio não se apresenta como CMO, que é o CMO sou eu, né? É o CEO, que é o Chief Executive Officer, porque é muito chique. É. Ele é o dono da lojinha. Vai lá no LinkedIn, vocês vão ver. Pode ir lá no LinkedIn, que é verdade. Tem o LinkedIn da sinceridade também. É, pois é. E o Caio vai falar um pouco disso daqui a pouco pra gente. Então, pela primeira vez, a gente tá aqui ao vivo, vai ser um dia especial. E aí eu tenho aqui uma pergunta pro Caio. Né, Caião? Não sei se você se lembra, tem muito aprendizado aqui que a gente pode compartilhar com a turma, com certeza, depois de 11 anos, né? Como é que era o mercado lá em 2012 para 2013? Porque, para quem não sabe, a ideia começou em 2012. Como é que era esse mercado lá em 2012, 2013? E como é que ele difere de hoje, assim? Legal, legal. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, do jeito que a gente apresentou aqui, marca de mais de uma década, 2012, eu tô me sentindo assim já um pouco mais, né? Um ancião. Chegando na melhor idade, enfim. Eu tô ficando jovem, não sei você, mas É. eu tô ficando mais jovem. Dá pra gente reparar pela... Porra, os caras não estão, né? Mas Não enfim, me eu zoa. acho que assim, deve ter muita gente assistindo a gente, muita gente que tá aqui, que já estava no mercado, né, digital lá em 2012, 2013. E eu acho que uma das principais coisas que eu me lembro muito era assim, primeiro que não existia Stories, não existia Reels, não existia TikTok, não existia nada disso, né? Era Facebook, aquela corrida por like que a gente tinha naquela época, né? Depois, né, o mercado vai evoluindo, vai entendendo o que é engajamento, mal se falava disso lá em 2012, 2013. E eu lembro muitas vezes, assim, das conversas que a gente tinha até com investidores ou possíveis investidores, como o pessoal olhava para a rede social como uma coisa de criança, de adolescente, uma coisa um pouco mais fútil, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas é esse sentimento que eu lembro. E a gente conversava muito, né? Já estava dentro da agência ali, via as marcas se posicionando e já entendíamos ali que, cara, o jogo vai virar. Porque o que acontecia naquela época? Muitas empresas começavam um negócio, então uma cafeteria, uma hamburgueria, e eles criavam um site. Eles corriam atrás de criar site. Ó como mudou. Hoje qualquer um aqui pode
conhecer alguém que criou algo e criou o quê? Primeiro, uma página no Instagram e um WhatsApp. Então, assim, o mercado em um pouco mais de uma década mudou muito, né? Então, a gente vem acompanhando essa evolução, a gente lançou a plataforma lá em 2014, 2015, só com dados, não tinha agendamento de posts, acreditem, não tinha agendamento de post na primeira versão. E a gente foi evoluindo e amadurecendo com o mercado, né? Então, as minhas lembranças são um pouco dessa, né? A corrida por like e como o pessoal ainda, as empresas principalmente, demoraram para entrar, né? Isso foi mudando muito. E eu sempre digo, eu fico muito feliz de ver as empresas hoje colocando no orçamento, né? Social media, verba para agências de marketing, para aplicar, pensar no conteúdo, né? Então, é muito legal ver essa evolução acontecendo durante essa década. Falou da agência, né? Então, para quem não sabe, a MLabs nasce em 2012 como uma ideia dentro da agência que se chamava Focus Networks. Era uma das maiores agências digitais da época, a gente atendia grandes contas, como a Bárbara já citou. Para quem ainda não sabe, né? Quem não viu, né? Que não está aqui ao vivo, a gente atendia grandes marcas como Google, Pão Puma, Rapidez, Bolina Maria, Lindt Chocolate, Copenhagen. Olha só, 2 concorrentes na época, mas hoje estão juntas, né? Entre outras grandes marcas nacionais e internacionais, e nasceu dentro dessa dor da agência. A gente tinha que administrar múltiplos clientes em múltiplas plataformas de mídias sociais, isso porque na época múltiplas plataformas era tipo Twitter, YouTube, Facebook, e a gente já tinha essa dificuldade, já saía post errado no perfil de cliente errado. Tinha o Google Plus também. Tinha o Google Plus. Chegou a ser integrado na MLabs. Não vou falar MySpace, Orkut, a gente chegou a fazer campanha no Orkut para algumas marcas. Foursquare era fortíssimo. Alguém se lembra do Foursquare aí, gente? Fazer check-in, aquela história toda. Eu era prefeito do Spoleto, sei lá, de algum lugar. Eu já comi de graça em alguma sexta-feira. A Foursquare era legal, hein? Esse podia voltar. Então a gente tinha esse movimento que estava acontecendo, que começou como Web 2.0, depois começou a se transformar no que hoje é as redes sociais, né? O que é engraçado é que lá em 2012 para 2013, com a morte do Orkut, né? Porque o Orkut basicamente morreu em 2010, a gente tinha muito mais na essência rede social, como relacionamento entre as pessoas. Lembra? No Orkut era isso, né? Era relacionamento, mural, fora as comunidades eu odeio, eu amo, alguma coisa. Mas o fato era relacionamento. E depois que nasce o Facebook começa a fazer o estrago que fez no mercado, no sentido de todas as marcas precisarem estar lá dentro, né? E elas foram falar com as pessoas de uma maneira muito comercial. Foram fazer algo que é análogo ao que elas conheciam em outros meios tradicionais, propaganda. E aí a gente até hoje vive ainda uma era de propaganda ostensiva dentro de plataformas, redes sociais, e a ficha para muitos negócios ainda não caiu de que rede social é social. De que o Instagram não é uma vitrine, de que o Instagram é de fato uma plataforma para se relacionar, principalmente com quem é cliente, né? Então fica aqui a primeira reflexão do que era lá e do que é hoje, né? E acho que a gente volta e resgata, principalmente pelo nosso papel aqui de educação, né? Resgatar a ideia de que rede social é social, né, Bárbara? Inclusive, eu acredito fortemente, assim, que na época da agência, a gente se destacava justamente por isso. Porque o que a gente entregava dentro do planejamento não era comercial. Ele era completamente criativo e alinhado com o discurso das marcas, mas de uma maneira muito leve e fluida. E a gente conseguiu ser pioneiro, inclusive chatbot no Facebook. Para conversar, né? Para conversar, a campanha de Lindt para Dia dos Namorados. Nutrela, né? De Nutrela a gente fez. De Dia dos Namorados a gente fez também. Então, você conseguia, eu lembro na agência, né, montando a árvore de respostas, assim, com o chat. O chatbot, ele basicamente direcionava a dar um presente ou fazer um presente com os produtos da Lindt. E isso tem 10 anos. E eu acredito que se alguma marca rodar alguma campanha parecida, vai fazer sucesso, porque minha sensação é que muitas marcas se perderam de novo nesse meio do caminho e outras, infelizmente, ainda não encontraram, né, esse caminho de realmente trazer resultados com uma linguagem nativa. Eu vou dar um exemplo aqui, Bárbara, antes de você fazer a próxima pergunta, de uma ação específica que a gente fez muitos anos atrás, e que foi nessa época, e que tem tudo a ver com os dias de hoje. Mas para vocês verem como o nosso pensamento lá, como a Bárbara falou, já era diferente, né? E não por acaso a gente era uma das maiores
em mídias sociais, para prestação de serviço, agência que prestava serviço para mídias sociais, muitas agências ainda hoje são fábricas de post, né? Então fica fazendo um silêncio dramático e muita gente fala, eu faço isso. Então assim, tem muita fábrica de post, porque assim, cara, é volume, né? Conquista cliente, volume, vamos lá, ChatGPT com Canva hoje meio que resolve a vida. Mas o ponto é, redes sociais são sociais e por sua vez se são sociais é sobre diálogo, é sobre conversa, é sobre relacionamento. É isso que sempre deu certo. E isso que a gente sempre acreditou. Então uma das ações lá atrás foi para preservativos Prudence. Camisinha. Já é um tema difícil, imagina hoje. E a gente criou, no dia 1º de abril, lembra? A gente criou o quê? O que a gente criava? A gente criava ações que gerassem conversas. Que geravam conversas, que virava o próprio meme da vez, ou que virava o buzz, o trend topic da vez, né? Assim como o Burger King faz muito bem hoje em dia. Com os cornos, com os carecas, não é? Eu era careca até ontem, né? Mas já não posso mais pegar hambúrguer de graça. Mas na época a gente fez camisinha torta de limão. Porque era camisinha torta pra direita. E tinha a camisinha torta. E as pessoas acreditaram que existia, de fato, uma camisinha torta. A gente fez camisinha de caipirinha. E pra explicar pros meus pais, A gente gente, fez camisinha depois do que meu trabalho era sério, entendeu? O pessoal já não acreditava em mídias sociais. Falou, não, pai, mãe, tô trabalhando com mídias sociais agora, olha essa campanha aqui. Era um pouco complicado, mas assim, a criatividade e o buzz que a gente queria na época, assim, dava muito resultado. Era pra gerar conversas, né? E conversas muitas vezes importantes, que no caso era de proteção contra as doenças aí e tudo mais, né? Então esse é um exemplo. Basicamente assim, né, o contexto de 2013 era poucas pessoas acreditando nas mídias sociais como um canal profissional ali para gerar resultados, pouca gente atuando da maneira correta com conteúdo, né, então digamos que a gente tinha um marzão ali de possibilidades para trabalhar, mas não foi fácil. Mas antes da gente falar desses desafios, aprendizados, eu queria muito saber como que vocês chegaram no nome, no logo, nessa concepção de MLabs, do que MLabs é hoje. É uma curiosidade à parte, Quero né? saber como que foi esses primeiros passos. Deixa eu falar, porque saiu da minha cabeça a primeira versão. Olha lá, o balão indo. Vocês vão perceber que o logotipo da MLabs, né, e o próprio termo MLabs, o nome, né, é um M minúsculo, depois vem um L maiúsculo. Isso é coisa de programador, porque o M é uma variável, né? Toda vez que a gente tem um M ou uma palavra minúscula, seguida ali de uma maiúscula, porque aquela palavra, aquela letra, né? É uma variável. E o M é uma variável de marketing, mídia social, mobile. Você pode perceber que dentro dessa área nossa aqui, muita coisa com M, né? E aí eu coloquei, cara, o que a gente quer criar é uma plataforma baseada em dados. Eu juro pra vocês, desde o menos um dia, né? Não foi nem no dia 0, foi menos um dia. Falei assim, não, a gente tem que criar alguma coisa que seja baseada em dados, porque se temos múltiplas plataformas de mídias sociais, se temos muita coisa acontecendo, como é que a gente vai ajudar os nossos clientes a terem mais resultados a partir daquilo que funciona? Porque a nossa preocupação sempre foi essa, não dar uma ferramenta de produtividade apenas, mas simplesmente dar uma ferramenta de inteligência, para que vocês consigam ter mais resultados a partir dos dados. Por isso que o Caio citou que a primeira versão nem agendamento tinha, era relatório. A primeira versão já era relatório, já era dado e a gente tinha uma escala evolutiva, inclusive, lembra disso? A gente tinha uma escala evolutiva porque a gente fazia um diagnóstico do seu perfil nas redes sociais e mostrava a sua maturidade naquele momento. Essa era a primeira versão. Então a gente já falou, M é uma variável, por quê? Porque a rede social é muito dinâmico. Tem muita coisa que acontece ao mesmo tempo, muitas variáveis, né, do porquê que uma coisa dá certo ou não. É difícil você cravar, isso aqui funciona, né? Até porque não tem uma regra, assim, bala de prata, né? Então o M de variável, o Labs de laboratório, porque nada mais justo do que a gente entender que tudo tem que ser baseado em teste. A gente tem que ter uma mentalidade baseada em teste. A gente, nas mídias sociais, né? Então a gente precisa testar, aprender com aqueles dados. Só que a mentalidade baseada em teste, não basta você fazer um post um dia, tipo 8 horas da manhã, e julgar que aquilo funciona ou não funciona. Você tem que fazer 8 horas da manhã por tipo um mês consecutivo, e depois 9 da manhã, outro mês consecutivo. Inclusive, já fica a dica, turma. Aquele gráfico de melhores dias e horários da MLabs, ele funciona melhor quando você tem essa mentalidade. Porque se você, do dia 0 que você começou a usar MLabs, todo dia você postou 6 horas da tarde, o melhor dia e horário vai ser 6 horas da tarde. Ele não tem como inferir diferente.
Então, agora, se você fizer testes consecutivos, cada semana um horário, e depois colocar lá o período que você testou, aí ele consegue cruzar os dados e te dar o melhor dia e horário. Então fica aí a dica já. Eu que pensei naquele gráfico, talvez não tenha sido tão intuitivo assim, né, para uma mentalidade baseada em testes, mas a gente vem trabalhando para que vocês nem precisem pensar nisso. Tem novidades aí, né, cara? Depois a gente conta aí que vocês vão ter alguns spoilers aí Os spoilers ainda hoje. chegando. Mas Querendo então, contar os spoilers, já que não pode. então assim, MLab significa M, que é essa variável que está presente no nosso dia a dia dentro desse laboratório que é o dia a dia nosso de mídias sociais, tá? E a MLabs, então, tem esse compromisso de ser uma plataforma inteligente para a gestão de mídias sociais. Então, essa é a razão pelo qual a gente tem essa tagline. E essa inteligência, ela é, vamos dizer assim, ela trabalha nos dois lados, né? Na inteligência no sentido de que vocês, obviamente, são mais inteligentes usando uma plataforma que te dá dados e transforma dados em informações, né? E ela é inteligente porque ela usa cada vez mais inteligência para mastigar isso por vocês. Inteligência artificial, inclusive, né? Que a gente vem trabalhando bastante nisso. Então, essa é a curiosidade do porquê MLabs. Boa. E aí, o símbolo, ele é um Erlenmeyer, não é isso? O termo técnico. É uma palavra bem difícil. essa o de Erlenmeyer é traduzir. uma palavra difícil, né? Mas é tipo o copo de Becker, vai. Simplificando, talvez, né? O Erlenmeyer, o copo de Becker, que é laboratório. Entanto que a primeira versão era diferente dessa, né? Alguém se lembra do primeiro logotipo da MLabs? Alguém já era cliente, né? Tem gente que é cliente aqui há 4 anos. Quem é cliente há mais tempo que 4 anos? Ó, Tem uma galera. quem tiver 7? ouvindo Quem falou a 7? gente Quem no dá mais? YouTube, 7. Então você lembra que era pixelado, né? Era um copo de Becker pixelado. E a gente melhorou, ficou melhor. É um facelift melhor, diferente de outros que fizeram, que ficou pior. Mas essa ficou melhor. a harmonização que deu certo Harmonização. foi essa da MLabs. Eu adoro quando tem essas harmonizações. Tem outras curiosidades aqui, mas que eu também não vou colocar pra não deixar o seu nome na reta, tá, Rafa? Do tipo, você andando com um cocôzão por aí, no meio das ruas de São José dos Campos, ou pessoas quase sendo presas, achando que os emojis eram tráfico, mas não eram. Então, muita coisa nesses 10 Não, mas agora anos. tem que explicar, né? Você pessoal me vai deixa achar. numa situação desconfortável, né? Bom, primeiro é que a gente patrocinava vários eventos da RD On The Road. E a gente fazia alguns emojis gigantes. Lembra? E a gente tinha um cocôzão. Sabe o cocô, emoji de cocô? A gente fez um emoji de cocô gigante. Pra Que era acompanhar a gente em justamente- muitos eventos em 2019. Que era justamente pra chamar a atenção de todo mundo. Todo mundo parava no stand, que era pra tirar foto com o cocôzão. Mas no final dos eventos, o que a gente fazia com aquele negócio? Quem E ia aí- guardar o cocôzão? Aí tinha que guardar. Aí um belo dia, tava na casa da Bárbara. Guardaram, eu tive que ligar pro E porteiro. a Eu falei, Bárbara falou- você me autoriza a colocar um cocô gigante no salão de festas do prédio? Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou descer, o senhor vai entender. Aí eu tive que ir lá buscar, né, pra colocar no nosso escritório. E ficou por anos no nosso escritório, aquele cocôzão, né? Agora vai ter que dar um jeito de editar essa parte aqui e colocar a foto do cocôzão do Ah, Kiss. bom, Pra eu galera tenho, gente, ver. essa foto, ela... Eu tô esperando aqui E aí 10 eu anos. lá com o pra lembrar. cocôzão na rua, transportando o negócio. E os emojis é por quê? Porque todo mundo aqui provavelmente tem um emoji desse. Se não tiver, tem que ganhar hoje, né? Mas todo mundo tem um emoji? Pelo menos um, né? Só que eles são colecionáveis, perceberam? Eles foram mudando ao longo dos anos, né? A gente foi criando versões e versões. Inclusive, essa versão aqui é nostálgica. Essa aqui é uma das Eu primeiras, gosto né? dessa aqui, ó. De milhões. E então a gente foi criando várias versões e tal, as pessoas colecionam. E a gente tem um fornecedor que cria esses emojis pra gente, né, e tal. Então você pode ver que são super fofinhos. Só que pra levar isso, sei lá, pra Salvador, pra Belo Horizonte, pra Rio de Janeiro, são malas e malas de emoji. Principalmente pro RD Summit. O ano passado, quantos emojis a gente distribuiu lá? Mais de 20 mil. 20 mil. Então imagina 20 mil desses emojis. O que é de caixas e tudo, né? E então a gente transportava isso em malas. E aí você acha que a galera não desconfiava. O que esses caras estão colocando dentro desses emojis, Desses transportando bichinhos. um monte de emoji com mala, né? Mas Enfim, deu tudo certo depois de algumas revistas. não tem nada demais. No aeroporto, não tem nada demais. Todo mundo viu que era algo legal. Boa. E, por falar em algo legal, quero perguntar, como que vocês descobriram que vocês tinham uma marca legal, cara? A gente construiu uma marca legal e respeitada pelas pessoas, admirada. Teve algum momento que vocês sentiram um clique? É. Ou vocês foram intencionalmente
trabalhando os caminhos, assim? Pode ter sido os dois também, mas quero ouvir de vocês, como que na cabeça de vocês, pelo que vocês lembram da época, assim. Legal. Deixa eu começar respondendo, porque eu acho que tem uma passagem marcante, assim, né? Intencionalmente, assim, uma coisa é planejamento, né? Então, é claro que a gente sonhava e sonha da MLabs muito grande, cada vez maior, mas na prática a gente sabe como que é. Começar a desenvolver com poucas pessoas, time pequeno, e você só vai fazendo, né? Você vai executando, 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 e fica difícil você mensurar o que está acontecendo numa empresa digital. Então, a gente é de São José dos Campos, a sede, né? Então, a gente trabalhava lá, desenvolvia o software, vendia. E eu acho que o clique para mim, assim, de que realmente a gente estava grande e a galera reconhecendo a gente, foi em 2018, nesses On The Road, quando eu comecei a ir para evento, então sair do escritório, ir lá conversar com clientes e entender o que estava acontecendo, que as pessoas começaram a parar e abordar para tirar foto ou para conversar por causa da camisa que só tinha o logo antigo ainda, não estava nem escrito MLabs. Era impressionante, assim. E aí eu falei, cara, como assim, né? As pessoas já estão reconhecendo, já estão abordando. E ali foi enriquecedor demais, porque a gente ficou mais de 2 anos naquela época, rodando o Brasil, conversando com uma proximidade muito forte com os clientes, né? Então, para mim, esse marco, assim, né? Foi muito forte de entender o tamanho que a gente estava, de parentes e amigos falarem, eu conheço fulano que usa a plataforma de vocês. Então, é só aí que eu comecei a ter a dimensão exata do tamanho que a gente estava se tornando, né? Boa. Tudo foi planejado. Nada foi por acaso. Não. Essa eu não vou deixar passar, não. Porque é o seguinte, né? Eu, como estrategista, o cara que era de planejamento, né? Inclusive, a gente pensou, né, cara, desde o zero. O Caio Sim. lembra disso. O nosso planejamento estratégico do negócio, obviamente, de marketing, né? E ele, acredita nisso, nunca mudou. O planejamento de marketing nunca mudou. O que muda é, assim, a adaptação do roadmap, das prioridades dentro de casa. Mas a estratégia nunca mudou. E desde o zero a gente precisa construir uma marca forte. Por quê? Porque eu já tinha dados. Já tinha dados que provavam que marcas fortes vendem mais. Que marcas fortes, obviamente, né, têm a preferência. Só que, obviamente, você não tem uma marca forte com um produto ruim, né? Então, tudo anda junto, né? Ou do dia pra noite, né? Do dia pra noite. Então, assim, é a dicotomia da discussão que até hoje existe de brand versus performance. Então, essa é uma discussão que existe hoje, que nem deveria existir, mas existe ainda hoje. Quando você tem um cliente, ou você mesmo, né, na agência, porque tem muita agência que é casa de ferreiro e espelho de pau, né? Não investe no seu próprio brand, não investe no seu próprio trabalho, né? Em divulgar seu próprio trabalho, se posicionar, etc. Trabalha para os clientes, mas não trabalha para si. É muito comum isso acontecer. E aí, os próprios clientes também, né? De alguma forma, a gente, enquanto agência, fica tentando convencer o cliente de que brand é importante. E o cliente fala, cara, você tem os R$100 por post. Você vai colocar em performance, vai colocar em brand, né? E é sempre essa discussão. Então, a gente sabia desde o zero que era importante a gente investir em marca. Só que como que a gente começou? A gente começou do jeito que eu ensino, inclusive, hoje na minha mentoria, de trás para frente. Em vez de começar investindo pesadamente em comercial de televisão, sei lá, grandes eventos, não, patrocínios, né? etc. Não, a gente vai começar de trás para frente com o tal do nano-influenciador. Quem é o nano-influenciador? Nosso próprio cliente, em primeiro lugar. Segundo, aqueles especialistas do nosso mercado, especialista em LinkedIn, especialista em Instagram, especialista em cada plataforma, que não tinha milhões de seguidores, nem centenas de milhares de seguidores na época, né? Eram alguns poucos seguidores que cada um tinha, mas a gente começou a se relacionar muito cedo com muitos especialistas. Estamos falando de Cristiano Santos, a gente está falando de Carol Lima, que está aqui, estamos falando de Lili Ferrari, Estevão Soares. Ixi, tem uma galera que na época... Camila Renault, que ajudou a gente de alguma forma a entrar no radar, né? E que hoje são grandes também, né? Então, assim, acho que foi uma troca bem legal. Por quê? Porque não é uma coisa que eu quero extrair valor. Eu quero entregar valor e também extrair valor. É uma relação. Então, a gente sempre ajudou. Eu lembro até hoje o Camilo Coutinho, né? Que tá em Portugal hoje. Super especialista em YouTube. Na época, então, nossa, era super... Aqui ele tá em Portugal agora fazendo os eventos lá. Então a gente ajudava todo mundo, genuinamente, assim, a lançar livros, a fazer eventos. Não era assim, tá aqui dinheiro. Não era isso, né? Era relacionamento mesmo. A gente queria, de fato, ajudar todo mundo de alguma maneira naquilo que era o seu objetivo, né? E a Carol, na época, era RD.
Na época era RD, e a gente começou a trabalhar junto com eles lá. Então foi muito legal porque a gente foi fazendo essa construção de trás para frente, que é o que eu sugiro todo mundo fazer. Para os seus clientes, para vocês também, né? Tem nada mais poderoso do que, de fato, a prova social em primeiro lugar, para depois isso gerar substância e faturamento suficiente para que você comece a fazer outros tipos de investimento. Como no caso, ano passado, a gente culminou a ser o maior patrocinador da RD Summit, né? É. Então, enfim. Esse gancho é super legal, né? Porque assim, não era fácil. A MLabs não teve investidores lá no início. A gente, né, foi bootstrap do próprio bolso, era da agência que a gente nasceu. Então, acho que nem se a gente quisesse fazer grandes investimentos e patrocínios. Só que a gente foi criativo o suficiente de entender que a estratégia estava montada e como é que a gente pode aproveitar disso, né? Então, eu acho que esse exemplo que você falou dos influenciadores, cara, não tem grana, assim, à torta e à direita, mas o que a gente pode fazer? Vamos se relacionar, vamos entrar em contato, vamos entender o que eles precisam. É uma troca, porque para ajudamos, eles né? também era interessante, né? Se associar à marca, pra gente também. E tudo aconteceu de maneira bem natural, né? E eu acho que é isso, assim, né? Você não tem dinheiro infinito toda hora, em todo momento da sua empresa, e você tem que ser criativo, você tem que pegar a estratégia, ela tá escrita lá, e como é que eu vou executar isso dentro dessas condições que eu tenho? O que é o melhor que eu posso fazer, né? Então, eu acho que esse exemplo Sim. fica muito bom, né? E muito conteúdo, né? Então, assim, além dos relacionamentos, Isso desde marketing de sempre. influência, desde sempre a gente entendeu que entregar valor é o mantra antes de extrair valor. Então, tudo que a gente faz, inclusive vocês estão aqui, vocês estão vendo, a gente está criando conteúdo. A gente vai ter um outro episódio sobre as tendências, né? A gente vai falar disso. Mas o fato é entregar valor antes de extrair valor. E isso gera a tal da reciprocidade, inclusive, né? Então, a gente sempre criou muito conteúdo desde o zero, com e-books, que e-book agora tá embaixo, mas um dia foi bom. E-books, blogs, redes sociais, podcast, Sim. evento, enfim. A gente sempre investiu nisso. E eu quero fazer um parênteses agora, né? Como pessoa que tá há um tempo já na MLabs também. E acho que isso conecta muito com o que vocês dois falaram, que é em relação ao nosso propósito. Em mostrar que trabalhar com mídias sociais é um trabalho sério, que precisa de planejamento, que precisa olhar para dados. E todos esses profissionais, eles que a gente se relaciona no passado, que a gente se relaciona hoje, todos eles acreditam nisso também. Então, eu sinto que na época, assim, tô desde 2019 na MLabs, né? A galera vinha muito para trabalhar com a gente, vamos fazer um e-book, vamos fazer um webinar, vamos fazer algum material rico juntos, porque eles sabiam que a gente queria falar a mesma coisa que eles, do tipo, gente, olha pra essa mídia social, olha pra isso daqui, que não é brincadeira. Tipo, a gente pode lucrar com isso, mas antes da gente lucrar com isso, a gente precisa ensinar as pessoas o que é trabalhar de verdade com mídias sociais, o que é ser estratégico. E assim, eu lembro de você, Rafa, no meu primeiro dia de MLabs, você mostrando planejamento estratégico. Pois é. E o bullet point ali, ó, que acho que eu já até comentei em outros episódios, do Facu MLabs, que, né, acabou que a gente não levou pra frente uma faculdade com o nome MLabs, né, mas a gente virou tá aí... MLabs Edu, né? Mas virou MLabs Edu, exatamente. Facu era muito zoeira, o planejamento entendeu? tá lá, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa questão do propósito também alinhado com o que a gente faz e alinhado com o que os influenciadores fazem também, com certeza ajudou, né, nessa percepção de marca. E construir o mercado junto, né? Sim. Que esse mercado de mídias sociais. Como a gente começou, quando o termo mídias sociais também começou, a gente teve que ter esse papel de educar o mercado. E até hoje a gente tem, né? O maior panorama de mídias sociais a gente que faz. Então a gente que tá levando para vocês informação de quanto que o mercado tá cobrando, né? Para vocês terem parâmetros, quais os tipos de serviços que eles fazem. E discutindo cada vez mais a profissão também. E esse é um ponto importante. Boa. Já que você falou de RD, quero pegar um gancho aqui, que a gente falou um pouco de marca, né? Construção de marca, o que foi necessário nessa trajetória. E no ano passado, o Caio palestrou na RD Summit, num palco bem lindo. E ele trouxe uma visão muito legal sobre gestão e cultura humanizada. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Na importância disso na história do MLabs. Boa. Não, foi um prazer, né? Uma experiência incrível palestrar no RD. E eu fiquei muito pensativo sobre o tema que eu ia levar lá, né? Acho que assim, o maior evento de marketing e vendas da América Latina.
muita gente boa falando de marketing, falando de negócios, falando de empreendedorismo. E eu pensei muito, né? Eu falei, cara, eu vou falar sobre um tema que eu acho que não vai ter tanto aqui no RD. E de fato, depois eu fui olhar lá, eu acho que tinha 2 palestras a minha e mais 2 falando sobre isso, que era pessoas, né? Então, para quem não conhece, para quem não tá por dentro, a galera da MLabs aí depois pode comentar. A gente, dentro da MLabs, a gente valoriza muito as pessoas e o time. A nossa cultura é muito forte, né? Chega até ser zoeira, né? Facu, MLabs e não sei o quê, porque todo mundo tem muita liberdade de propor as coisas, de executar. Então, esse evento aqui, né? Parte do time, né? Não vem da ideia de ninguém, assim. Então, é muito legal você ver isso florescendo, né? E eu acredito muito, assim, que... Tem até uma frase, assim, que ela é meio que assim, para mim é pessoas, estratégia e produto, né? E aí, é claro que a estratégia ela vem antes, mas estratégia é diferente de ideia. A ideia vem antes. E depois você tem que pensar nas pessoas, porque não adianta você ter a estratégia ou ter o melhor produto e as pessoas erradas, né? Então, nos lugares errados. E eu acho que assim, só pra... Acho que vocês já estão entendendo, mas eu acho que tem alguns valores que a gente pratica dentro, assim, que eu gosto de compartilhar, e compartilhei lá na palestra, né, com o pessoal. E tem 2, assim, que pra mim se destacam dentro da MLabs, que a gente pratica muito, que um é o liberdade com responsabilidade. Parece clichê pra caramba, mas é verdade dentro da MLabs, tá? Todo mundo tem uma liberdade, assim, incrível e ímpar, que às vezes quando a gente conta, né, numa mesa de negócios de investidores, eles até ficam assustados e falam, mas vocês conseguem controlar isso? E eu sempre devolvo a pergunta, mas eu preciso controlar isso? O horário da galera? Eu preciso controlar o job no micro? Ou eu preciso controlar o resultado, que é o que está acontecendo com a empresa, né? E aí, né, a retórica fica ali, a galera fica um pouco desconcertada, mas sempre dá certo. Porque no fim do dia eu acho que é isso que importa. O mundo está mudando, as gerações estão mudando e a gente está aprendendo a mudar como gestores também, como liderança, né? E eu acho que esse olhar genuíno para as pessoas que estão junto com você construindo essa marca, construindo isso, é o que de fato leva, né, a gente para frente. E um outro que eu gosto muito, que a gente tem lá, é o brilho nos olhos, que a gente brinca, que não é sangue no olho dentro da MLabs, né? A gente gosta de brincar bastante com esse, porque, vamos lá, é sangue no olho, é sangue no olho. Não, pelo amor de Deus, eu não tô com raiva de ninguém aqui, né? Eu quero a galera trabalhando com brilho no olhar. E esse brilho no olhar, ele traz muita verdade das pessoas, né? Então, quando de fato você tem um time que tem um brilho nos olhos de construir algo, de propor e de executar, é natural que o resultado venha, né? Enfim, eu acho que assim, eu levei lá, tive feedbacks muito positivos, né? E gostaria de compartilhar um pouco aqui também, porque eu acho que é isso. Quando a gente fala de negócios, aqui como CEO, eu poderia falar de estratégia, eu poderia falar de precificação, eu poderia falar de ancoragem, de N fatores aqui, CAC, LTV, mas eu acho que a gente falar um pouco de pessoas é muito importante nos dias de hoje, a gente lembrar que por trás de tudo que a gente fala aqui, de IA, de tecnologia, cara, existem pessoas trabalhando e executando as coisas, né? E você tem que ajudá-las de alguma forma, né? Orientá-las, mostrar o que está vindo, mostrar as novidades, para que juntos a gente consiga criar produtos e serviços incríveis, né? Eu acho que é por aí, Bah. Perfeito. Você viu minha palestra? Eu não sei se você quer abordar alguma coisa, mas eu acho que esses dois pontos. Eu quero, na verdade, tangibilizar pra galera com o meu próprio exemplo. Gente, eu sou, assim, maluca por música. Eu amo música. Tá num show, num festival, eu acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz na minha vida, assim. É um negócio que, inclusive, é terapêutico. Quando eu tô meio surtada, minha terapeuta fala, não tem um festival daqui um mês ou 2 pra você dar uma melhorada, baixar aí o nervosismo. E vai fazer 6 anos que eu tô na MLabs. Nesses 6 anos, obviamente não na pandemia, né? Eu fui em todos os anos, em todos os dias do festival. O Festival Lollapalooza aqui em São Paulo. E, sabendo disso, a minha head, ela tem um combinado comigo. Eu entregando tudo que eu tenho que entregar até o dia ali antes do show, Isso aí. tudo bem eu sair sexta-feira, meio período. Então, assim, ela sabe que a planning, por exemplo, da sexta-feira do Lollapalooza, uma vez por ano, é essa vez que ela vai falar, cara, tá tudo certo?
Um beijo, vai, segunda-feira, vai ser feliz, segunda-feira você tá de volta. E assim, é incrível como essa liberdade dá esse senso de responsabilidade, porque eu faço questão de 2 semanas antes me planejar pra que naquela sexta-feira, se eu quiser, eu não preciso nem ir de manhã, entendeu? Eu vou, mas pra ver que tá tudo certo, mas eu já deixo tudo organizado, porque eu me sinto responsável com as pessoas que me deram essa liberdade e com a empresa também. Então, esse é só um exemplo de alguma. Eu gosto de festival, né? Mas aí tem gente que gosta de fantástico. retiro de Tem silêncio. Tem mil gente que exemplos pega lá. dia pra ficar em retiro de silêncio. Então, cada um com o seu jeito é respeitado e apoiado ali dentro. E isso dá um gás enorme pra gente trabalhar. Boa, só pra fechar, assim, eu acho que esse exemplo que a Bá deu, ele tangibiliza muitos outros, dá pra quem tá de casa e vocês aqui entenderem como que é o dia a dia, né? Ela não falou, mas não desconta do salário dela, nem de folga, nada. A gente simplesmente libera, porque a gente acredita exatamente nisso, que é a pessoa imagina a vontade que ela vai ter na semana seguinte ou na semana do show, o que ela vai se doar, ou quando precisar, quantas vezes precisou, quantas vezes você veio gravar aqui com o Kiso também, ficou até mais tarde aqui em São Paulo. Então é uma troca que a gente gosta de ter, a gente não é uma multinacional, a gente conhece cada pessoa que está dentro da M-Labs, né? E muita gente pode pensar, mas deve ter a turma que se aproveita, deve ter. Sempre tem, em toda empresa. Só que assim, quando você tem uma cultura onde você tem 80 pessoas trabalhando com você, acredita em mim, vai ter 3, 2 que se aproveitam e não dura. Acreditem, não dura. Porque a pessoa se sente mal, as outras pessoas não querem perder essa liberdade. Putz, olha ali, a pessoa tá pisando na bola. É uma coisa natural do negócio, assim, né? Então, eu acho que é um exemplo que tangibiliza muitos outros, né? Eu falo por mim, eu mesmo saio mais cedo e amanhã é um dia que eu vou sair mais cedo, apesar que tá gravado aqui, né? Mas as pessoas vão saber o dia que foi gravado, né? Porque tem Palmeiras e Corinthians amanhã, então eu vou pro Allianz fácil. Justa causa, esse aí é justa causa. Esse aí não, É que o não Rafa dá. é corintiano, pra quem não sabe, eu sou palmeirense. Deixa só o Rafa começar a gostar de futebol, entendeu? Aí ele vai querer frequentar também, que as coisas mudam, assim como o cenário do nosso mercado. E aí, com essa eu quero saber. Muita coisa mudou, né? De 2013 pra cá. O que vocês podem falar, olhando assim, na raiz empreendedora, assim, de vocês, né? Como que as pessoas podem se preparar e como que vocês estão se preparando para enfrentar esses cenários de inteligência artificial, mudanças em relação a como as marcas estão se posicionando, diversos canais morrendo e outros ressurgindo, newsletter, estão falando que o Orkut vai voltar também. Então, assim, nesse contexto todo, onde é tudo muito dinâmico, o mercado, os profissionais, as plataformas, como que a gente se prepara para isso? Olhando agora no ponto de vista de roadmap, né, de produto. Vou falar por esse ângulo primeiro, né? Desde o primeiro dia, gente, inteligência artificial esteve presente na M-Labs. E a gente teve engenheiros especializados em inteligência artificial do ITA lá em 2015, 2016. Não é um negócio fácil. A gente tentou fazer, tipo, só uma OpenAI lá em 2015, né? Com 2 pessoas. Com 2 pessoas. Não era fácil. Mas o fato sempre esteve presente no nosso roadmap, no nosso DNA, porque, mais uma vez, a M-Labs é uma plataforma de gestão inteligente das mídias sociais. E essa inteligência significa pegar esse monte de dados que tem lá dentro. O Caio citou 30 milhões de posts. A gente tem 3 milhões de posts por mês, né, sendo postados pela M-Labs, mais de 700 milhões de posts no nosso banco de dados. Então imagina só que isso só está crescendo. Quantos posts eu tenho hoje feitos para o Instagram, para o Facebook, para o Threads, para cada plataforma da M-Labs, a ponto de eu, de forma anonimizada, conseguir entender o que funciona e o que não funciona. Coisas que, obviamente, a própria Meta não vai dar, né? Mas a gente consegue inferir, com base anonimizada, mais uma vez, que numa categoria, por exemplo, de gastronomia, ou de hotelaria, ou de educação, quais são os posts de educação que saíram, quais foram as taxas de engajamento, o que eles têm em comum, qual era o gancho usado, se era vídeo, quanto tinha tempo de vídeo. Então, assim, a gente consegue ter muito dado. Então, desde o primeiro dia, a ideia foi, como é que eu transformo esse monte de dados em informação para que as pessoas possam testar as hipóteses do que a gente está dando, para que elas gerem conhecimento e mais resultados.
parece simples, a partir do princípio que você tem a base de dados, parece simples, mas não é simples. Se não é simples pra gente mesmo, que é ser humano, com uma planilha e ficar olhando e tentando criar correlação, imagina com um volume grande de dados. Então a gente vem trabalhando isso há muito tempo. A boa notícia é que tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. Então vocês já viram algumas das iniciativas da MLabs, como a MLabs Insights? Quem aí já viu análise de concorrentes, né? Ou mesmo comparativo com o mercado, tem um botão Quero Insights, você já consegue então obter um insight baseado no seu dado. Agora a gente já estruturou melhor a base de dados para entender as categorias de cada um dos clientes de vocês, para fazer de fato as comparações por categoria no nível mais granular. E os modelos estão sendo treinados com um conhecimento que também vem de mim. Então, assim, não é algo que você vai encontrar simplesmente em outra ferramenta. Esse vai ser, de fato, o grande diferencial. É entender e interpretar isso de forma estratégica. Não é só entender no nível, coloca o gancho tal que funciona. Não é mágica, né? Eu falo para vocês, não existe mágica, existe lógica, né? Tá até aqui já na camiseta, virou camiseta. Então é isso, né? Olhando para o futuro da MLabs, naturalmente vai ter muita inteligência, porque desde sempre teve inteligência. Inteligência artificial, gente, não se resume a inteligência artificial generativa para criar imagem, para criar vídeo, para criar legenda, né? Às vezes a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso agora. Mas inteligência artificial é algo muito maior. Tem machine learning, tem tudo isso que eu estou falando aqui, e obviamente tem também a generativa, que a gente já tem algumas coisas lá dentro e vamos ter mais, né? E visão de plataforma, para passar a bola para o Caio. Visão de plataforma. A MLabs, ela sempre teve a visão de não ser apenas uma ferramenta, de ser um conjunto de ferramentas para ajudar vocês nesse dia a dia de mídias sociais. Então, o MLabs que vocês conhecem de agendamento, ele vai se tornar o MLabs Social. Vai ter um logo próprio. Esse logo que vocês estão vendo, ele na verdade é a plataforma, né? Então tem o MLabs Social, o MLabs Analytics. Para quem aqui já é mais velho de casa, lembra da DashGo, a gente transformou o DashGo em MLabs Analytics. E tem mais coisa vindo aí. É só isso que eu posso falar. Chega, mais coisa vem aí, 3 pontinhos. Mais coisa vem aí. Rafael sempre, entendeu? Aí eu vou ter um roteiro. Por isso que eu falo, passa a bola pro Caio para que ele fique aí, com o problema, entendeu? Não, no começo vocês falaram assim, não pode dar spoiler. Eu falei, me chamaram o cara errado então, né? Porque aqui já veio várias coisas pra falar, né? Temos perguntas da plateia? Sim ou não? Bora, galera. Vamos ter. Ó. Tá chegando a pessoa com as perguntas, Rafa. Eu tô chegando. Eu também tô esperando as perguntas. Também tô esperando, calma, tá chegando. Pessoal, teremos sujo, tempo agora que eu para vi. 3 perguntas. Alguém tem alguma? Ótimo. Vamos começar com nosso amigo Francisco. E aí, pessoal, Não, tudo bem? tá bem sujo Olá. A dentro, dúvida, agora na que eu vi. verdade, é como que vocês fizeram ao longo de todo esse tempo para vocês lidarem com pressão? Né? A pressão de mudança do mercado, mudança de posicionamento de plataformas, mudança né, até mesmo do próprio algoritmo dessas plataformas e também mudanças no cenário do país, econômicos, enfim. Como que vocês conseguiram lidar com essa pressão, né, sem perder o foco exatamente do planejamento que vocês criaram lá atrás e seguirem essas diretrizes até hoje, mesmo influenciados por toda essa pressão? Boa, Francisco. Obrigado pela pergunta. Cara, pressão é bom. Pressão é bom. Tensão é ruim. Então, assim, você tá ouvindo falar um cara aqui que é mega pessoas, mas pressão é bom. Tensão, não. Você tá tensionado é uma coisa. A pressão te ajuda a movimentar, né? Então, eu acho que, entendendo a sua pergunta, muita coisa aconteceu, né? Então, assim, você imagina a pressão que a gente sofreu dos nossos clientes quando surgiu o Clubhouse. Lembram do Clubhouse? Que a gente tinha que integrar o Clubhouse. Agora o Blue Sky também, recente também, pressão. Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho que o planejamento que a gente tem, o que a gente montou para o ano, geralmente, né? Para o ano bianual em geral, né? Que segue lá o 2014 e a gente vai fazendo os recortes. Ele é mais importante de tudo que pode acontecer, né? Então, quando lançaram, né, a MLabs, lançou Canva, lançou tanta coisa, né? Vocês lembram que a gente falava, quantas vezes a gente ouviu falar da morte das agências? Então, a MLabs também ouviu isso. A MLabs vai matar as agências, porque uma empresa pode entrar lá, fazer o post, ter os relatórios, para que precisa de agência?
né? A gente cansou de ouvir isso, né? E só nessa plateia aqui, não sei se vocês sabem, mas vocês gerenciam mais de 2.000 negócios nas redes sociais, somados os perfis de todos vocês que estão aqui. Ai, posso 2008, pedir uma salva de palmas pra eles? para ser mais exato. Parabéns, gente. Só nessa sala. Muita coisa. Só nessa sala, mais de 2.000 negócios. E eu usei o ChatGPT, tá? Eu li, assim, a lista de presença e falei, soma pra mim. Aí ele falou 4.000 e eu falei, tá errado. Ele errou. Aí depois a gente foi, somou ali na mão, né, também pra conferir, porque depois desse erro dele. Mas pensa nisso, assim. Então, o que a gente acredita muito? Que não tem esse negócio de morte, de pressão. Você tem que ter uma constância, que eu já falei, né? Sendo repetitivo aqui, de acordo com o que você pensou, né? É claro que você tem que se adaptar. Você também não pode ficar ali, né? Não acreditando nas coisas. Então, a inteligência artificial não vai funcionar, não vou implementar nada, não vou olhar para isso. Cara, a gente tem um fórum e diversos desenvolvedores olhando para isso todos os dias, a todo momento. Mas a gente não implementa nada por impulso. A gente estuda bastante. Eu acho que essa é um pouco das respostas, né? Então, pressão, como eu disse, pressão é bom nesse sentido, né? Que ela te ajuda a mover. Mas não tensão, que aí você já tem um problema um pouco maior, né? Não sei se o Rafa quer complementar. Curiosidades, né? Curiosidades, assim, a gente era uma startup de negócio, então, assim, primeira pressão foi convencer o povo a colocar dinheiro dentro da MLabs, né? E essa pressão foi tensa, porque a gente foi escrutinado de todos os lados. Perguntas assim, mas isso aqui não pode matar seu negócio? Mas isso aqui não pode matar seu negócio? E se acontecer tal coisa? A gente tinha que tentar responder tudo, e a gente obviamente não tinha as respostas. Isso lá em 2018, principalmente, né? Porque assim, a MLabs a ideia nasce em 2013, 2012 para 2013, de fato, a primeira versão 2015, que a gente coloca no ar, que a gente começa e tal, foi 1 ano para break-even o negócio, mais 1 ano para chegar em 25 mil clientes. E aí a gente chama a atenção do mercado. E aí que a gente começa a ser acelerado pela Endeavor, depois acelerado pelo Sebrae, para chamar a atenção de investidores. Então tem o planejamento estratégico, a estratégia, que é bom que vocês saibam, né? Porque assim, planejamento estratégico, a estratégia não muda. Quem faz estratégia de verdade, fala assim, não muda. Senão, se você mudar a estratégia, não faz sentido, né? A estratégia não muda. E ela é sempre baseada em macro tendências, ambiente interno, etc. Para quem é mentorado aqui sabe o que eu tô falando. Tô falando porque ele é mentorado. Então, eu já tô cobrando ele assim, ó. Você tá ligado nisso, né? Então, assim, estratégia não muda. Por isso que a nossa nunca mudou. Só que a gente vai adaptar e vai antecipar problemas. Às vezes, quando a gente não dá para antecipar problemas, a gente reage muito bem porque a gente tem essa capacidade, né? Também de não tomar decisões simplesmente no calor do momento. A gente aprendeu já em vários sentidos, né? Isso. Boa. Mais perguntas? E aí? Por favor. Muito obrigado. A minha pergunta vai tanto pro Caio quanto pro Rafael. Puxando para esse lado de gestão, vocês comentaram a média de 80 colaboradores ali hoje na MLabs. E eu queria entender qual que tem sido o papel das automações e da IA para otimizar os processos internos, reduzir carga de trabalho. Imagino que o time de suporte de vocês deve ser uma coisa bem agressiva. E até mesmo ali na questão dos custos operacionais mesmo da MLabs como empresa. Boa. Legal. Cara, eu acho que assim, esse ano pegou pesado essa parte, né? Então, o ano passado a gente já falava muito disso. No final de 23, a gente integrou o produto com a OpenAI. E esse ano, assim, praticamente é uma missão de todos os departamentos ali apresentarem o que eles estão fazendo com inteligência artificial. Então, assim, vou pegar o time de desenvolvimento, por exemplo. O time de desenvolvimento, a gente já contratou ferramenta para eles, paga para todos eles, licença. Então, a gente fez um investimento que não estava no orçamento, mas a gente teve que adaptar ali. Time de marketing também, a gente assina o OpenAI, todos eles são estimulados. O nosso atendimento, abrindo a caixa preta, que é do Intercom. O Intercom lançou também um módulo de inteligência artificial super robusto, e a gente também implementou ali na área de suporte, área de vendas, então assim, praticamente todo mundo. Eu, então, assim, cara, virou meu assistente de CEO lá, daqui a pouco ele já sabe tudo, né, porque a gente vai trocando muito. Então,
desse ponto de vista, a gente, dos custos que você falou, né, de IA e tudo, a gente incluiu no orçamento. Teve que incluir, não tem como, né? Então, é claro que devagar, quem usa de verdade mesmo, então a gente cobra bastante o time do uso, não só comprar, tá aqui a ferramenta habilitada para você, né? Não, a pessoa tem que mostrar, tem que saber usar, né? Então, falando um pouquinho do lado de IA, é isso que a gente está operando hoje lá. Tem 2 pontos que eu queria complementar. Primeiro, assim, né? Todo trabalho que qualquer um que pode fazer. Mensura quanto tempo você gasta em todas as atividades, em todos os departamentos. Todo mundo vai ficar puto em fazer isso por um tempo. Eu falo assim, cara, o que você faz todo dia? Você começa a mensurar quanto tempo você gasta pra fazer cada coisa. Ele fala, mas por quê? Você quer me substituir por amanhã? É o primeiro pensamento. Fala assim, não, é só pra gente entender, depois que a gente implementar uma IA, quanto que a gente tá economizando em tempo pra te livrar pra fazer outras coisas e a gente escalar esse negócio, né? Para as agências é isso, como é que você tem mais clientes com o mesmo time? Não é mandar a gente embora, não é substituir, é dar superpoder pra galera, né? E a gente tem esse papel cada vez mais. Então, na área de desenvolvimento lá, o Marcão que estava aqui com a gente, não, o CTO e o sócio, ele é Lovable, né? Cursor. Lovable, Cursor, né? Lovable, o Francisco está usando muito, né? Manos. Mas o Cursor que é o que está ajudando a gente lá na parte de develop, né? De codificação e tal. Então, tem várias ferramentas dessas em várias áreas, né? E o Intercom que o Caio citou, desde sempre é o Intercom, assim, há, sei lá, mais de uma década, né? E o Intercom a gente paga mais caro. É uma das ferramentas mais caras de atendimento que tem no mercado e a gente paga ela desde sempre, porque ela já é uma das melhores, né? A gente paga ela. E aí você citou, né? Deve ter um time de suporte grande. Para essa quantidade de clientes que a gente tem, né? E acredite se quiser, não é grande assim, né? Pela quantidade de clientes que a gente tem, mas a gente consegue atender todo mundo ainda de forma humanizada. O segredo, você pergunta pro Rafael Zinder ali atrás depois. Tá ali atrás. Tá ali atrás, que é o nosso head ali de atendimento. Porque a gente tem uma eficiência muito grande lá nessa questão de atendimento. Todo mundo aqui é atendido por alguém já, certo? Por um CEF. Também é uma das coisas que a gente implementou, né, nos últimos tempos. Mas quem não é atendido por um CEF é atendido também por um atendimento, que é alguém, né? Então esse é um fato importante. A gente defendeu isso por muitos anos, né? Não. De ser atendido por um humano. Na verdade, a automação, ela tá toda por trás. Então, o Intercom é integrado com o nosso software mãe ali, onde tá o cadastro de vocês, de todo mundo, né? Então, a gente tenta, assim, uma pessoa, ela tem todas as informações na tela na hora que abre um chat ali, né? Então, já sabe qual que é o plano, quando que vai vencer, se os últimos posts deu erro, não deu erro, se as desconectou, não conectou. Então, a gente aumenta a eficiência e eu acredito muito nisso. É o que o Kiso falou, né? Não é mandar ninguém embora, mas a gente tem que ajudar nosso time a entender que se ficar parado ali olhando a inteligência artificial, muita coisa vai mudar, né? Então, a gente quer que eles se adaptem junto do mercado, né? E a gente vai dando condições como empresa para que isso aconteça. Como o Kiso falou, não é crescer em time, é pegar aqui e falar, cara, esses 80 aqui, o que a gente consegue fazer com inteligência artificial para chegar em X, né? Chegar numa meta Y, né? Tem um super parceiro cliente nosso, né? O Fábio Ricota, agência mestre. E ele tem a comunidade de IA, agora IA na prática, né? E ele mostrou isso para mim. Eles dão prêmio em dinheiro para as pessoas quando elas criam uma automação nos seus departamentos. Por isso que aquele lance é importante, né? Você medir primeiro quanto tempo você gasta em cada coisa e depois você joga task para todo mundo. Agora pega alguma das coisas que você está fazendo e tenta automatizar com IA. E se você conseguir, apresenta pra gente. Se você economizou 50% do tempo, a gente dá uma bonificação em dinheiro. É super inteligente para incentivar, né? E em todos os departamentos, da faxineira, de fato, até quem está lá no alto escalão. Não é só ele que está fazendo isso. Em masterminds que eu participo, muita gente está fazendo dessa forma. Porque é um incentivo para o próprio funcionário entender de que ele não vai ser substituído. Na verdade, ele faz parte da solução. E ele vai ganhar junto, entendeu? É isso aí. Vocês trouxeram muito essa questão da importância, né, do ser humano, do olhar para o humano, uma coisa mais individual, e é uma coisa que cada vez mais vem ficando mais difícil, né, com o mundo tão automatizado, redes sociais, mídias, enfim. Eu queria entender como vocês fazem para
olhar, né, esse indivíduo, olhar tantas pessoas, tanta subjetividade e ainda assim manter os valores da empresa, os valores ali morais de vocês, tudo, e não se perder nisso. Como considerar esse outro ser humano e ainda assim não se perder, ainda manter ali os valores da empresa. De fato. Legal. Seu nome? Desculpa. Carol. Carol, obrigado pela pergunta, Carol. Acho que eu posso responder essa aqui. Eu acho que você está falando muito de cultura, né? Então, como não perder a cultura? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar e repito, as pessoas sabem, mas eu vou falar aqui também. A gente não enfaixa a cabeça antes dela quebrar. Então, quando a gente tiver 2.000 colaboradores, talvez a gente não consiga ser tão próximo assim. Mas quando a gente tiver 2.000? Eu não tenho 2.000. Então, eu não preciso sair do dia 0 cheio de política e de microgerenciamento, de coisas teoricamente inúteis, que não é o momento da empresa agora. A gente falou muito do momento da empresa. Talvez em algum momento vai ser. Mas quando você cria a cultura, eu acho que ela tá... Vem do exemplo da MLabs, né? Já não tá tão pequena assim, é na liderança. Então, assim, se eu não tiver os líderes engajados, né? E com a mesma cultura, vai ser muito difícil você passar isso para baixo. Então, começa em nós. Então o Kiso não liga, o Caio não liga, eles não estão preocupados com esses pormenores, eles estão preocupados com o resultado. A gente tem que ser exemplo também, então a gente tem que estar aqui cedo, a gente tem que ajudar ele a colar o negocinho embaixo da cadeira, a gente faz tudo isso, né? Então, sempre foi assim, o Kiso carrega o emoji, era De cocôzão. Rafael Kiso carregando, não era um carregador. E assim né? Era eu levando mala, né? Então, você tem que liderar pelo exemplo e criar essa cultura nas suas lideranças, né? As pessoas naturalmente vão seguindo. Então, existe sim, eu acho que em algum momento isso pode se perder, mas eu acho que ele está um pouco distante, assim. Eu acho que até um certo limite de pessoas você consegue criar uma cultura de muita proximidade, de conhecer cada um e de fazer com que seus líderes conheçam as pessoas do seu time. E quando eu falo conheça, sim, a gente é 100% home office na MLabs, 100%. E não éramos. Tinha uma sede, inclusive, que me dá saudades. Mas, assim, somos 100% home office. Então, como é que você cria essa conexão com uma pessoa que acabou de entrar? Que está em outra cidade, no interior. O líder tem que ser muito bom e ele tem que saber fazer isso. De alguma forma, ele tem que criar essa conexão. A gente, claro que tem os eventos que a gente junta a MLabs inteira e isso ajuda demais. Não só online, presencial também. A gente adora um presencial, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas eu acho que é por aí a resposta, assim. É a liderança e você liderar pelo exemplo, assim. Não tem muito. E em algum momento, a gente vai lá procurar a faixa pra cabeça quando ela quebrar, mas não agora. Maravilhoso. Pra gente encerrar aqui, queria que você pudesse dar um conselho pra quem é empreendedor e tá passando por esse desafio que é ter um negócio em pleno 2025. Qual conselho você daria? Ou um conselho que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás? Nossa, vai ficar bem filosófica essa resposta, mas eu adoro esse tipo de resposta, então pode falar. Nossa, eu acho que assim, vai ser meio louco, né? Porque eu acho que não tem um conselho. Essa se eu pudesse traduzir, eu acho que eu ia falar de constância. Eu acho que a MLabs é muito isso. Em várias etapas, nossa, desde lá do início, quando a gente começou com 3, 4 pessoas, e aí a gente foi crescendo, evoluindo, sem investidor, com investidor, só que a gente sempre teve a constância. Então a gente brincava aqui, né, o Kiso estava comentando, o conteúdo sempre existiu, a gente fazia os e-books, na época que e-book bombava demais, né, já construía conteúdo, já tinha o blog, já alimentava. Então, eu acho que a constância é algo que ela te leva a acertar muito mais do que errar, né? Erra também bastante, mas assim, você vai ter acertos muito importantes se você tiver constância, se você não desistir no meio do caminho. E eu acho que principalmente você entender os momentos e as etapas que o seu negócio está vivendo. Isso para mim é fundamental. Então, quando a gente entende, né, aquele planejamento estratégico que a gente falou aqui, já tem, eu fiz junto com você mais de 140 páginas, né? Em 2013. Cara, tá tudo lá que tá acontecendo hoje. Mas a gente teve que executar isso em partes, né? De acordo com o nosso tamanho e como que a gente conseguiria ver. Então a gente via tudo.
podcast, ter um encontro, uma comunidade, tudo isso estava lá. E ó, como as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, eu acho que isso, assim, eu acho que a constância de você tocar um negócio dia a dia dele, olhar, né, ouvir seus clientes, entender a dor, e aí você vai adaptando com a estratégia, o planejamento que você tem montado, conforme a maturidade e o momento do negócio, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Bom, acho que depois dessa resposta a gente pode encerrar esse episódio, né? Muito A gente bem. fechar com chave de ouro. Caio, muito obrigada por estar Valeu, mais uma obrigado vez vocês, aqui. gente, um prazer. Muito bem, gente. Mais um episódio do Papo Social Media MLabs encerra agora. Valeu! Yes. Maravilhosos! Valeu. Uma salva de palmas.